noite, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, a tua filha, Senhor, que irá ministrar a tua palavra. Meu Deus, venha usar ela, Pai, conforme tu queres, meu Deus, nesta noite. Que ela venha ser, Pai, um instrumento em tuas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, visita, meu Deus, o ministério dela, Senhor. Toma ela, Pai, toca a cabeça, a ponta dos pés. Meu Deus, derrama, Pai, o teu poder sobrenatural. Vamos lá nos da tua filha, Senhor, venha nos lá, Pai, conforme tu queres. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai amado, mas aquilo que o Senhor quer falar. Meu Pai, venha alcançar os nossos corações. Meu Deus, que nós venhamos estar, meu Pai, com os nossos ouvidos atentos, meu Pai. Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nos entregar. Pai amado, tira de nós, Senhor. Meu Deus amado, toda fraqueza, toda frieza, todo desânimo, toda falta de fé, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, tome em tuas mãos todo o direcionamento desta palavra e usa a tua filha com poder, ousadia e autoridade na tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É muito bom vir aqui ver os irmãos presentes. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Aparecida, sou missionária na igreja Ministério Fonte de Águas Vivas. Ela é minha cunhada, né? E é um prazer estar aqui colaborando com ela na obra do Senhor. Eu gostaria de estar lendo aqui o título da nossa pregação de hoje, que está em Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, primeiro, vai nos dizer assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Podeis nos assentar. Quando eu recebi esse convite para estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, eu perguntei qual é o tema desse culto de hoje. Aí a minha cunhada disse: é culto de missão. E aí eu fui me preparar, eu fui buscar na palavra e ver que o tempo todo, desde o princípio até os dias de hoje, Deus tem designado pessoas, né, para fazer a obra dele. E quando Jesus veio, ele deu essa ordem direta, né? Ele escolheu ali os 12 discípulos, né? Como ela disse, a igreja ela é feita de membros. Então existem alguns que são como as mãos, outros como os pés, né? Então são todos corpo de uma igreja, cada um tem a sua função, e um não funciona bem sem o outro, né? Dependendo da situação, o coração mesmo, se ele não funcionar, todo o corpo não funciona, né? Então, todos nós fazemos parte do ID do Senhor, né? Fazer missões é fácil? Não, não é fácil. Eu tenho acompanhado ela, já vai fazer quase um ano que ela vem, né, fazendo os cultos, buscando a presença do Senhor, e não desanimou em nenhum momento, né? Passou dificuldades, passa até hoje, né? Porque a missão ela é difícil, né? Não é fácil não. Nós vamos ver aqui que Jesus disse o seguinte: e disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua
seara. Então nós estamos vendo que realmente hoje tem muitas pessoas que estão aí no mundo precisando de uma palavra amiga e nós não temos ninguém que vai até a pessoa falar. E os poucos que vão sofrem, né? A gente vê aí os outros países, aqui a gente tem liberdade de falar a palavra do Senhor, mas tem países que não temos liberdade. Então os missionários ali sofrem, né? Hoje em dia não é fácil fazer o ID do Senhor de forma verdadeira, né? Eu estava assistindo uma pregação e eu concordo com o que o pastor falou. Ele disse que hoje as pessoas, né, aceitam pregar em igrejas grandes, igrejas que são palco para eles crescerem, né? E não o crescimento da palavra do Senhor. Olha, essa igreja é pequena, ela está vazia. Por quê? Porque aqui não tem palco para ninguém, a não ser o nosso Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente vê quando vai agendar a pessoa, aí ele quer ficar num hotel caro, né? Quer comer do bom e do melhor, quer ganhar muito dinheiro e ali na pregação joga piadinhas para fazer o povo rir. Então, como diz, né, Jesus já dizia que no final dos tempos haveriam profetas falsos, né, que distorceriam a palavra do Senhor. Eu sempre falo, eu não sou contra a prosperidade. Eu creio que Deus prospera, porque Deus fez isso e faz na minha vida. Mas a forma que Deus faz, ela é condicionada, né? Não é só você chegar aqui e dizer, irmão, você será abençoado, vai ter um carro novo, vai ter uma casa nova, né? Deus vai te abençoar. Sim, Deus abençoa, mas Ele quer ver você trabalhando para Ele, quer ver a sua atitude, né? Ele quer ver a gente com obras, porque a palavra vai dizer, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu ter fé e não ter obras, né? Não buscar estar na presença do Senhor. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu não era evangélica e eu trabalhava à noite e dormia durante o dia. Às vezes de manhã, às vezes na hora dessa, eu estava dormindo, porque eu começava a trabalhar às 10 da noite. E um certo dia eu dormi mais ou menos nesse horário. E eu tive uma visão em sonho. Deus, Ele falava comigo. De repente eu ouvi o telefone tocando, telefone residencial. E aí eu fui lá, saí do meu quarto, fui até a cozinha, que onde ficava esse telefone. E aí eu atendi aquele telefone. Quando eu atendi, era Deus falando comigo. Eu soltei esse telefone e enfiei debaixo da mesa. E dizia, Senhor, eu tenho tanto pecado, tantos pecados, e o Senhor vem falar comigo. E Ele me disse, olha, sim, eu vim falar com você. E ali nós tivemos um diálogo, né? Deus falou comigo, disse tudo o que Ele queria. E quando eu acordei, eu não me lembrava de nada do que Ele havia dito. E eu pensei, falei, meu Deus, eu fiquei pensando naquilo. O que será que Deus quis dizer comigo? Porque Ele falou, revelou o que Ele queria, mas eu não me lembro. Como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não lembro o que Ele me falou? E chegava em pessoas de diversas religiões. Fui no padre, fui no pastor, fui na Testemunha de Jeová, fui em várias denominações e contava o sonho. E alguns falavam assim, você dormiu pensando em alguma coisa, você comeu e teve pesadelo. Eu falei, pesadelo com Deus? Não existe, né? É uma bênção. E aquilo o tempo foi passando, e eu não entendia o que Deus queria. E uma certa vez eu estava no
piscina. E nós conseguimos comprar uma casa e nós falamos, vamos construir essa piscina. E eu me lembro que foi uma segunda-feira, o rapaz foi lá para cavar o buraco. Eu falei, olha, vamos cavar antes de fazer o muro, porque depois a máquina não entra, né? Com o muro pronto. E o rapaz fez. No outro dia de manhã, meu esposo foi trabalhar. E no caminho tinha neblina, era em janeiro, mês de janeiro. E ele bateu de frente com o carro. A vizinha que ele estava nem andou mais, né? E o carro, graças a Deus, só quebrou o retrovisor, né? E levaram ele para o hospital, ele só tinha um arranhãozinho na perna. Aí o médico não pediu raio-x nem nada, falou, não, você só arranhou, só está com dor. Deu um remédio para a dor e mandou para casa. Falou, amanhã você pode trabalhar normal. E ele disse que de vez em quando, conforme andava, ia doendo, né? De maneira que ele pisava, doía. Outra hora não. E ele foi trabalhar. E quando ele chegou lá, comentou com os amigos, né, o que tinha acontecido. E Deus, ele é tão maravilhoso. Eu tenho uma enfermidade, convivo com uma enfermidade. Eu creio que um dia Deus vai me curar, né? Mas os médicos dizem que não tem cura. Então eu sempre faço exames, tomando remédio, monitorando. Então gastava muito dinheiro. E eu falei para o meu esposo, faz um Unimed para a gente, para ficar mais barato, né? Porque ali tinha, na época, tinha exames que eram R$500, 1.000, 1.500, e com o plano de saúde baixava para 100, 200, então era muito bom. E interessante que ele fez esse plano de saúde, mas quem utilizou foi ele. É por isso que eu digo, Deus, ele nos abençoa, antes mesmo que venha, né, a perseguição do inimigo, antes que venha o sofrimento, a escassez, Deus, ele já prepara para nós. E ele foi para as séries, pediu um vizinho para levar ele, porque ele não conseguia dirigir. E ele foi na terça-feira, na quarta, né? Na quarta-feira ele foi. Quando ele chegou lá, fizeram exames, ele tinha quebrado, separado o joelho, uma parte da outra. E, além disso, tinha dado trombose na perna. Então ele tinha que fazer a cirurgia do joelho e tinha que fazer o tratamento da trombose. E ali foram gastos muito dinheiro, mas graças a Deus tudo foi pago pelo plano de saúde. E ele não voltava para casa na quarta-feira, ele foi de manhã. Quando deu 5 horas eu liguei para ele e falei, meu amor, até agora você não veio, o que aconteceu? Ele falou, eu estou internado, só saio daqui depois de fazer cirurgia. E aí o material que a gente tinha comprado para dar início na construção estava chegando, cimento, ferragem, tudo chegando. E eu falei, meu Deus, é agora. Como que nós vamos fazer? Com esse gasto, na época foi R$20 mil que nós gastamos com ele. E meu cunhado deu uma ideia, falou, não, eu vou conversar com o rapaz, que ele é meu primo, a gente devolve o que dá para devolver, porque não tem como ele fazer agora. E assim foi. E ele ficou, o tempo que ele ficou afastado do trabalho foi quase 6 meses. E foi naquela época que o INSS também não estava pagando. Então ele ficou uns 3 meses sem receber. Nós tivemos que pegar dinheiro emprestado, né, para cobrir as contas, ficamos bem apertados. E as pessoas chegavam e falavam assim para ele, olha, eles vão cobrar os olhos da cara. A prestação que eles vão cobrar no Unimed de vocês
vai arrancar os olhos da cara, como diz o povo. E na época, eles falaram assim: olha, pelo valor que você fez aí, da sua cirurgia, eles devem cobrar uns R$600. E R$600 era o dinheiro que a gente reservava para comer. E eu gordinha, né, pensava: meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer? Né? Temos que pagar essa conta, temos que nos alimentar. Como nós vamos fazer? E eu conheci uma pastora, hoje ela está no Paraná, em Foz do Iguaçu. A gente tem um trabalho juntas, né? Temos um encontro de mulheres que nós fazemos todos os anos em Goiânia. E quando eu conheci ela, eu entrei nesse grupo de oração e nós fizemos uma campanha de 7 dias. E ela disse: olha, quem puder jejuar vai ser bom. E eu peguei e falei: olha, eu vou jejuar e vou fazer essa campanha. E eu falei para o meu esposo: olha, eu só vou comer pão e água durante esses 7 dias. E quem me conhece sabe que eu não fico sem carne, né? Para mim, viver sem carne, meu Deus, quando eu era criança, meu apelido era onça. Meu pai me chamava de onça. Gente, eu sinto fraqueza se eu não comer carne. Então, aquilo ali para mim era o fim da picada, né? Era algo assim que realmente eu estava fazendo algo muito sacrifício para Deus. E meu esposo trazia aquela sacola cheia de pão todo dia. E eu comia ali. E eu praticamente ficava no quarto o tempo todo. E nessas campanhas que a gente faz até hoje, isso tem o quê? Quase 10 anos, né? Já isso aconteceu. Então, tínhamos os vários horários. De 3 em 3 horas tinha oração. Começa meia-noite, 3 da manhã, 6, 9, meio-dia, às 15 e assim por diante. Então, tinha esses horários. E eu fiquei com um horário de 15 horas. Eu sempre oro até hoje. É um horário que eu deixei reservado para Deus. Então, sempre que eu faço campanha, é nesse horário. Mas aí começou a campanha e eu estava tão necessitada do milagre e a minha fé foi crescendo tanto que quando dava 6 horas da manhã, meu esposo levantava, eu olhava lá, as irmãs ainda não tinham gravado o áudio. Eu pegava a minha Bíblia e começava a orar, das 6 às 7. Quando dava 9 horas, as irmãs demoraram a entrar de novo, eu lá de novo, orava de novo. Aí quando dava meio-dia, eu olhava, tinha uma, 2 irmãs, e eu ia lá e orava junto com as irmãs. E essa pastora, minha amiga, ela chegou em mim e falou assim: irmã, a senhora está orando em todos os horários, não precisa. Basta a senhora orar com o seu. Eu falei: pastora, eu sei o tamanho da bênção que eu quero. E eu sei que o sacrifício tem que ser do tamanho da bênção. E continuei. Não foi fácil. A campanha terminou meia-noite. Eu falei para o meu esposo: antes da meia-noite, vai lá, faz um prato de comida enorme, faz a janta, faz bastante carne, porque quando encerrar eu vou comer. Eu não aguento nem esperar até amanhecer o dia, porque eu já estava ali tremendo, a fome danada, que não passava só com aqueles pão e água, né? Eu comia o pão pensando na carne, falando: oh meu Deus, como eu sou falha, pecadora. E assim encerrou. E no finalzinho dessa campanha, Deus me revelou. Ele falou comigo, né, através de uma palavra. Ele disse assim, que ele ia revelar o que ele tinha me falado naquela visão. E ele disse: olha, o fim do mundo está próximo. O dia do Senhor está chegando. Eu estou reunindo aqueles que eu quero que trabalhem na seara para mim, que vai levar a palavra a
as pessoas, que vai levar o verdadeiro evangelho, né? O que a Bíblia diz, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu sempre falo lá, todos os dias eu deixo um devocional, e tudo que eu falo eu confirmo na Bíblia. E eu sempre digo, né? Às vezes está escrito lá, não faça isso, né? Não roube. Eu falo, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você quer roubar, né? Não se ir comigo, fale com Deus, porque foi Ele que proibiu. Eu só sou um canal de bênção, né? Ele me usa para falar, mas a verdade é dele. Então Deus me revelou muitas coisas, né? E eu já fiquei alegre, eu comecei a chorar nesse dia, agradeci a Deus pelas bênçãos. E aí, passado mais ou menos um mês, a conta chegou. E para honra e glória de Deus, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer. Uma conta que todo mundo dizia que ia ser 500, 600 reais, há 10 anos atrás, se hoje 500 reais é muito dinheiro, né? Imagina 10 anos atrás. Foi R$ 98,20 que foram cobrados por mês. E eu glorifiquei a Deus, aí eu peguei lá, mostrei o contra-cheque dele no grupo, né? Agradeci a Deus. E além desse pedido que eu tinha feito, Deus me abençoou com mais 3 milagres. Então, nessa campanha eu recebi 4 milagres de Deus, né? E algumas irmãs falavam, nossa, eu orei também, não recebi nada. A irmã orou e recebeu isso tudo, ela pegou as nossas bênçãos. Falei, eu peguei, irmã, porque quando a senhora não entrou para orar, eu fui lá e orei. Então eu me sacrifiquei, eu busquei. Não é fácil a gente estar aqui, né? Não é fácil estar dirigindo, né, uma igreja. No início é muito difícil, as pessoas não veem. É como eu disse, as pessoas querem ir em lugares que elas vão ser bem vistas, que elas vão crescer, né, à vista das pessoas, não à vista de Deus. Mas Deus se agrada de pessoas como vocês, né, que aqui estão buscando a palavra de Deus. Porque aqui não tem nada, aqui não tem palco, não tem show, não tem decoração magnífica, né? Cadeiras simples, tudo simples. Mas a presença de Deus é sentida aqui, né? O Senhor Deus habita nesse lugar e Ele abençoa aqueles que vêm buscar verdadeiramente a palavra. E vai nos dizer aqui o seguinte: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha como é forte a palavra de Jesus. Ele vai dizer, olha, vocês estão indo, mas não será fácil, né? Vocês já estarão entre lobos que têm pele de cordeiro. Onde a gente vai hoje em dia tem, às vezes, tem um irmão que não gosta da gente, um irmão da igreja, às vezes um familiar que não gosta da gente, às vezes alguém tem inveja. Acredite se quiser, tem gente que tem inveja da enfermidade que eu tenho. Já chegaram em mim e falaram, nossa, mas a sua vida é tão boa, né? Queria eu estar no seu lugar. E eu falo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu tenho enfrentado. Deus sabe quanto eu tenho chorado, quando eu tenho buscado na presença dEle, né? Como é difícil. Gente, tem dia que é difícil para mim levantar da cama. E para piorar, deu um problema no joelho, né? Que tem épocas que eu preciso usar até muleta. Pedi emprestado para minha irmã. Então a minha vida não é fácil. Mas isso não me desanima de buscar a palavra do Senhor, né? De estar na presença dEle. Nós teremos desafio, porque aqui diz a palavra do Senhor que nós teremos, mas Ele diz, eu estou contigo, onde quer que andares. Ele disse a Josué, medita
lançarmos o nosso pé para que Ele ponha o chão. Então precisa sair de nós, primeiramente, a atitude. Então nós damos um passo para perto de Deus e Ele dá 20, 30 passos ao nosso lado. A palavra vai dizer que Ele nos escolheu no ventre de nossa mãe. Ele tem um plano reservado para cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor preparou esse dia, Ele abençoou e disse: nessa noite vai estar essas pessoas nesse lugar, louvando e engrandecendo o meu nome. E nós estamos aqui para honrar o Senhor. E a palavra vai nos dizer o seguinte: não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Então Jesus, ele dá ali as recomendações. Olha, vocês vão, mas não levem roupa de sobra, não levem comida, não exija, coma aquilo que te for oferecido, fique na casa aonde te convidarem. É aquela parte que eu disse, que hoje, se não for um hotel caro, o pregador não vai. Se a igreja não for esplendorosa, ele também não vai. Se o cachê não for a altura dele, ele também não vai. Infelizmente, eu tive a oportunidade de ver um pregador que ele falou coisas lindas, maravilhosas. Deus usou ele ali, todo mundo glorificava, exaltava o nome de Deus, e foi maravilhoso. Quando terminou o culto, tinha uma cantora famosa e eu sempre quis conhecer ela. E aí eu fui tirar uma foto com ela. Aí fiquei na fila, aquela fila enorme de pessoas para tirar foto com ela. Veio um pastor de uma igreja pequena e chegou nesse pregador e falou assim para ele: irmão, quanto você cobra para pregar na igreja? Minha igreja é pequena. Aí ele falou: no mínimo R$500. E aí ele disse assim, eu escutando a conversa deles, ele disse: mas a minha igreja é pequenininha, ela não tem condições. Se a gente levantar uma oferta de R$400, o senhor leva a palavra lá? Ele começou a rir e não respondeu. O pastor ficou com vergonha, até saiu da fila. E para mim, naquela hora, toda a pregação que aquele homem falou caiu por terra. Porque ele estava ali usando Deus para ganhar dinheiro. Ele não estava ali porque ele ama a Deus, porque Deus salva, porque Deus cura, Deus restitui, Deus abençoa, né? Então ele estava ali com interesse próprio. E hoje a gente vê muito isso. Por isso Jesus fala, né? Nós sabemos que Jesus, quando esteve na terra, ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Ele nasceu num celeiro, né? E hoje as pessoas que servem a ele querem viver num status maior que ele. E não podemos. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, fazer as lições como Deus nos manda. E aqui vai nos dizer: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andes de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade
cidade que entrardes e vos não receber, saindo por suas ruas, dizei: até o pó de que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Olha que forte a palavra do Senhor. Ele vai nos dizer que nós temos que ir falar a palavra dele a toda a criatura, a todas as pessoas. Mas se eles não quiserem ouvir a palavra do Senhor, então não se preocupe, né? Porque Deus, ele lança a palavra. Talvez aquela pessoa no momento não seja preparada para receber, mas fica no seu coração a sementinha. Mas se não ficar, se ela não se converter, o dia do Senhor virá. E a palavra é certa: haverá um dia de ranger de dentes, um dia de sofrimento, um dia de escuridão, mas um dia de muita alegria para nós que buscamos verdadeiramente a presença do Senhor. Aquele dia será maravilhoso, mas para aqueles que não fazem a vontade do Senhor, infelizmente será terrível. E hoje em dia as pessoas estão pregando coisas boas e não estão pregando arrependimento, a volta de Cristo, as mudanças que precisamos fazer para nos adequar a Deus. É interessante que quando nós trabalhamos em uma empresa, ali nós vestimos o uniforme que eles mandam, cumprimos as horas que eles mandam, o dia que eles mandam, façamos tudo conforme eles mandam. Mas na presença de Deus, não, eu não vou no culto não, estou com as pernas doendo. Não vou no culto hoje não, porque eu estou desanimada. Então tudo é desculpa. Mas, eu já estou desanimada, mas eu tenho que ir trabalhar e vai. Por que não se dedicar às coisas de Deus da mesma forma que nós dedicamos às coisas do mundo? É difícil a gente separar, a gente entender que buscar a Deus é o melhor. Eu sempre digo, se eu soubesse antes da minha juventude como hoje eu estaria servindo a Deus, eu tinha começado a servir a Ele há muito tempo atrás, aproveitado a minha força, o meu vigor da juventude para trabalhar para Deus, para fazer a vontade dEle. E a palavra do Senhor segue dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizerem as maravilhas em que vos foram feitas, já há muito os assentadas em saco e cinza, se tiverem arrependimento. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Então ele vai dizer, aquela cidade que atende ao chamado de Deus, que obedece ao querer de Deus, essa é abençoada. Deus trará bênção sobre essa vida, sobre essa casa. Seja bem-vindo. Boa noite a vocês. Glórias a Deus. Aleluias. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Olha a bênção de
de Deus chegar, né? Nós oramos pedindo a bênção e Deus abençoou. É mais uma resposta de Deus, né? Deus dizendo: estou contigo, né? Não desanime, medite na palavra, continue se esforçando, fazendo isso, porque eu darei a graça. Nós falamos, eu mesmo falar, a gente plantou. Eu colhi, nossa, eu plantei, foi bom, eu colhi, mas eu planto. Mas se Deus não der a chuva e não der o crescimento, não resolve, né? A planta perece ali. Então não é eu, é o poder de Deus. Eu lanço a semente ali, confiando que Deus vai fazer ela prosperar. E Deus é tão maravilhoso que Ele prospera tudo em nossas vidas, né? Eu sou muito grata. Se eu for falar aqui cada vez que Deus me abençoou, cada milagre que aconteceu na minha vida, nós vamos passar aqui 40 anos. Porque eu tenho 40, então eu vou gastar 40 anos para contar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, né? Deus, Ele é maravilhoso. E nós vemos aqui também que a palavra vai nos dizer que aqueles 70 homens foram, falaram às pessoas, curaram, expulsaram demônios, né? Fizeram ali tudo conforme o que Deus falava. E todos os 70 foram bem-sucedidos, né? Deus estava com eles e voltaram, né? E quando voltaram, disseram: olha, Jesus, nós fomos bem-sucedidos, falamos do teu nome, falamos do teu reino, as pessoas se arrependeram, pessoas foram curadas, e nós estamos muito felizes por tudo que aconteceu. E então, Jesus se alegrou também naquele momento, né? E disse assim: só um momento aqui. Vai nos dizer aqui: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como... olhei na outra folha, por isso que eu estou batendo aqui. Jesus disse assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que ouvides e não o ouviram. Então o Senhor vai dizer aqui que bem-aventurados eram eles que tinham a companhia de Deus naquele momento. Nós não tivemos esse privilégio, né, de tocar a mão de Jesus, de receber um abraço dele naquele momento, né? Nós agimos por fé, pela esperança, né? Pela promessa de vida eterna que o Senhor nos dá. E se tem algo que nós não duvidamos, é que Ele voltará e que
Então nós precisamos estar preparados para a vinda dele. Eu sempre oro e falo: Senhor, é tão difícil, volta logo, Senhor, mostra-se para nós, porque precisamos da tua volta. Nós assistimos na televisão tantas coisas ruins, né? Tantas coisas ruins acontecendo, e às vezes coisas que não estão ao nosso alcance, porque quando a gente vê alguém sofrendo, a gente vai ali e ajuda, porque Deus, ele é amor e nos ensinou a amar, a buscar, né? Então a gente faz, mas quando a gente não pode fazer, a nossa mão não alcança, a gente fica triste e ora, pede para o Senhor, né? Para que Ele faça aquilo que nós não podemos, né? Então eles tiveram, né? Esses homens, discípulos, tiveram oportunidade de conviver com Jesus, de conhecer e conhecer a Deus, porque Jesus diz: quem conhece a mim, conhece ao Pai, né? E quem ama ao teu irmão, ama a Deus. E aquele que não ama o seu próximo, ele não ama a Deus. Porque a pessoa próxima está ali perto. Se você não ama nem quem está perto, imagina Deus que nunca foi visto. Somente é sentido, né? Mas nosso Deus, ele é poderoso. E ele fala: ide, fazei discípulos. Não será fácil. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas todo aquele que o nome está escrito no livro da vida, nós vamos alcançar a essa pessoa, né? E mesmo que ela tenha praticado coisas ruins, arrependerá. Ela vai se arrepender. Eu sempre digo, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que no passado se esforçaram para que eu estivesse aqui hoje. Por isso eu me esforço para que outras pessoas futuramente estejam aqui no meu lugar, falando a palavra do Senhor, exaltando o nome dEle, porque só Ele é merecedor, né, das nossas orações, da nossa adoração, né? E eu gostaria agora de fazer uma oração com toda a igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de nosso antepassado, Abraão, Isaac e Jacó. Ah, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, como é bom exaltar a tua grandeza, exaltar o teu nome, Pai. Ah, Deus poderoso, estamos aqui nesta noite, cumprindo o ente do Senhor, estamos aqui orando, buscando a tua presença, Pai, porque sabemos que não há lugar melhor senão a tua presença. Glorificado e exaltado é o teu nome. Pai, eu apresento toda a igreja diante da tua presença. Apresento, Pai, os vizinhos. Apresento as pessoas que estão passando na rua. Apresento as nossas vidas a ti, Senhor. E creio que o Senhor fará uma injustiça nas nossas vidas. Não porque merecemos, mas porque a tua bondade se renova todos os dias. Ah, Pai poderoso, como é bom sentir a tua presença. Como é bom buscar o Senhor e saber que o Senhor nos atende, nos responde. Que o Senhor é um Deus de perto, não é de longe. Que o Senhor faz maravilhas na vida de cada um. O Senhor é o mesmo, desde o princípio, cuidando de cada um de nós, até o último dia de nossas vidas. Estamos aqui neste momento, Senhor. Eu peço que o Senhor venha com a tua mão consagrada e ungida sobre o alto da cabeça de cada um que está aqui, Senhor, passando por todo o corpo, Pai, indo até a planta dos pés, Senhor, e vai tirando toda enfermidade, ó Pai, vai tirando tristeza, angústia, ânsia. Ah, Deus poderoso, tem, Senhor, tem projetos na justiça, mas nós sabemos que o maior advogado é Jesus, e Ele pegará as nossas causas, oh, aleluia, e nos dará vitória, para que o seu
porque não foi Deus que afastou de nós, fomos nós que afastamos da tua presença, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, nos arrependendo, Senhor, do pecado, nos arrependendo de coisas que fizemos que não agradou a Ti, Senhor, para que essa oração chegue ao Teu trono sagrado, ó Pai, que seja como músicas aos Teus ouvidos, como incenso sagrado e puro às Suas narinas. Ah, Pai, nós Te glorificamos e exaltamos. Nós vamos para casa, Senhor. Nos acompanha, Pai, nesta noite. Abençoa nossa casa. Eu digo, Jesus, não venha visitar, venha fazer morada em nossos lares. Venha habitar conosco, Senhor. Ah, Pai poderoso, coloca anjos de guarda com espada desembainhada de fogo flamejante no portão de entrada e saída nas nossas casas. Que nenhum mal vai entrar, Senhor, porque os Teus anjos, o Senhor dará ordens para nos livrar, para nos abençoar. Ah, Pai, casa que está faltando alimento, Senhor, vai aumentar, ó Pai, porque eu creio, assim como o Senhor aumentou o azeite da viúva, o Senhor vai nos alimentar, o Senhor vai nos alimentar tanto fisicamente como espiritualmente. Fortaleça-nos, Senhor, no Espírito, revele a nós os dons do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, venha fazer morada dentro de nós. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer o Teu íntimo, para fazer a Tua vontade, para buscar a essência do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, tudo o que pedimos, nós agradecemos no nome e na honra do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Deus disse: a senhora vai começar. Receba a sua bênção. Às vezes, a bênção quantas é difícil, mas Deus está dizendo. Ele não te trouxe aqui, Ele trouxe a senhora aqui para dizer isso. Que Ele é um advogado fiel. E Ele, olha Deus, aleluia, Jesus. Não é dessa vez. Glória, glória. É bom quando